Olá, alunos e alunas. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Para essa semana, nós vamos estar trabalhando o uso do mas ou mais. Então, como vocês estão vendo aqui, quando que eu uso o mas com AS ou o mais com AIS? É essa dúvida que nós iremos tirar agora nesta aula. O mais com AIS, ele indica quantidade. O mas com AS, ele indica oposição de ideias. Então, vamos olhar esse exemplo desta frase. Queria brincar mais, mas minha mãe não deixa. Esse primeiro mais indica quantidade, indica que a pessoa queria brincar mais, está indicando quantidade. Mas minha mãe não deixa. Esse mas indica oposição. Ela queria brincar muito, porém a mãe não deixa. Então, o mais com IS eu uso quando indicar quantidade e o mas com AS eu uso quando for uma oposição de ideia, ideia contrária. Então, vamos fazer aqui um estudo. O mas com AS é uma ideia de oposição, ideia contrária. O que é uma ideia de oposição? É uma ideia contrária. O mas com AS, ele pode ser substituído dentro de uma frase pela palavrinha contudo, porém, entretanto, todavia. Então, vamos ver essa frase aqui. Carlos trabalha muito, mas ganha pouco. Então, aqui foi usado o mas com AS, porque é uma ideia de oposição. Quer dizer que Carlos trabalha muito, porém ganha pouco. Carlos trabalha muito, contudo ganha pouco. Carlos trabalha muito, entretanto ganha pouco. Carlos trabalha muito, todavia ganha pouco. O que quer dizer esse mas? Por que está indicando uma ideia contrária, uma ideia de oposição? Ele se esforçou bastante, né, o Carlos? Ele trabalhou muito, então quer dizer que ele se esforçou bastante, mas ele não conseguiu o resultado necessário com o trabalhar muito dele. Vamos ver essa segunda frase. Esforçou bastante, mas não conseguiu o resultado necessário. Então, aqui foi usado o mas com AS, que é uma ideia de oposição. É uma ideia contrária. Então, poderia substituir esse mas aqui pelo contudo, pela palavra porém, entretanto ou todavia. Então, vamos lá. Esforçou bastante, contudo, não conseguiu o resultado necessário. Esforçou bastante, porém, não conseguiu o resultado necessário. Esforçou bastante, entretanto, não conseguiu o resultado necessário. Esforçou bastante, todavia, não conseguiu o resultado necessário. Então, toda vez que eu for expressar uma ideia contrária, uma ideia de oposição dentro da frase,
é o mas com AS que eu vou usar. O mais com IS no final, ele me dá a ideia de intensidade, de quantidade. É o oposto da palavrinha menos. Então, vamos ver aqui esse exemplo dessas duas frases. Ele era o mais animado da sala. Ele era o menos animado da sala. Então, aqui, quando eu conseguir substituir pela palavrinha menos, é o mais com IS que eu vou utilizar dentro da frase. Olha a segunda frase. Tenha mais tempo para os estudos. Vamos substituir pelo menos? Tenha menos tempo para os estudos. Mas não coloquem isso em prática, hein, alunos? Vocês têm que tirar e ter mais tempo para os estudos, tá? E não menos. Vamos praticar. Tudo é possível, mas é preciso colaborar. Então, por exemplo, por que eu usei o mas com AS aqui? Porque está dando uma ideia contrária ao que está aqui no início da frase, né? Tudo é possível, porém é preciso colaborar. Entretanto, é preciso colaborar. Todavia, é preciso colaborar. Então, quando eu consigo substituir por porém, entretanto, todavia, contudo, é o mas com AS. Segunda frase. Nada mais me interessa depois que ela partiu. Aqui eu usei o mais com IS, né? Eu poderia substituir pela palavrinha menos, ó. Nada menos me interessa depois que ela partiu. Aqui tá dando uma ideia de intensidade, tá? Por isso que eu usei o mais com o IS. Terceira frase. Não compre mais nada este mês. Então, eu poderia colocar, não compre menos nada este mês. Então, aqui tá dando uma ideia de intensidade. Então, eu uso mais com o IS. Já fiz tudo por ele, mas nada mais será feito. O primeiro mais é com AS e o segundo com IS. Esse primeiro mas me dá a ideia de contrário, ideia contrária, ideia oposta. E o segundo mais me dá a ideia de intensidade. Então, eu poderia falar, já fiz tudo por ele, porém nada mais será feito. Ou nada menos será feito. Então, tem que prestar atenção. 5. Nada é mais importante do que a sua felicidade. Aqui eu usei o mais com IS, porque me dá a ideia de intensidade. Agora nós vamos estudar sobre as diferenças da língua falada nos diferentes lugares do mundo. Vamos pensar na língua portuguesa. Vocês acham que a língua portuguesa é falada só no Brasil? Não. O português, vou aumentar aqui um pouquinho para a gente visualizar melhor. O português é a língua oficial falada em 8 países de 4 continentes diferentes. Olha onde que se fala o português. Na Angola, no Brasil, em Cabo Verde, em Guiné-Bissau, em Moçambique, em Portugal, São Tomé e Príncipe, no Timor-Leste. Então, a língua portuguesa, o português, ele não é falado só no nosso país, só no Brasil. Então, é uma curiosidade aí para vocês tirarem essa dúvida aí. A nossa língua portuguesa, ela pode variar. Vou aumentar um pouquinho aqui. Dependendo da região, tá?
Então, ela está relacionada com o local onde essa língua é falada. Então, nós vamos ver algumas variações, que são atividades aí da apostila, que está falando as diferenças do português falado no Brasil, que é o país onde nós moramos, e em Portugal, que fica lá do outro lado do Oceano Atlântico, lá do outro lado do mundo, né? Essas diferenças da língua portuguesa nós chamamos de regionalismo. Por quê? É a língua portuguesa, mas ela vai ter diferenças, como ela é falada no Brasil e como ela é falada em Portugal. Então, vamos ver aqui através desses exemplos que vocês vão entender melhor. Por exemplo, aqui no Brasil, nós chamamos esse aparelho aqui, todo mundo conhece, de celular. Lá em Portugal, ele recebe o nome de telemóvel. Esse meio de transporte, aqui no Brasil, nós damos o nome de ônibus. Lá em Portugal, eles dão o nome de autocarro. Esse objeto aqui, esse outro meio de transporte, no Brasil é chamado de trem, né? O trem de ferro. Em Portugal, o mesmo meio de transporte, eles dão o nome de comboio. Então, olha a diferença que nós temos do português que é falado no Brasil e o português que é falado lá no país chamado Portugal. Então, é sobre essa diferença que está se trabalhando aí na apostila, né? É uma variação linguística regional. Então, o que é a variação linguística? A variação linguística, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, é a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes. Eu posso ter a variação linguística histórica, que é as mudanças que vai havendo na língua falada ao longo do tempo, com o passar dos anos. Eu posso ter a variação linguística social, que vai depender de qual grupo social que está falando aquela língua, né? Qual é o grupo social, né? Vamos dar um exemplo aqui. Os indígenas têm o seu linguajar, os nordestinos têm o linguajar deles. Todos nós falamos a língua portuguesa, mas ela vai variar de acordo com o grupo social. Também nós temos a variação linguística regional. Então, depende da região. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui no nosso estado de São Paulo, aqui em Altinópolis, vamos dar o exemplo de Altinópolis. Nós conhecemos a mandioca como mandioca. Lá no Nordeste, eles conhecem eles chamam a mandioca de aipim ou macaxeira, só que é o mesmo tubérculo, o mesmo legume, só que dependendo da região recebe um nome diferente. E nós vamos ter também a variação linguística através do estilo, tá? Então, as variações linguísticas, a variação da língua escrita ou falada, são diferenças que uma mesma língua apresenta quando ela é utilizada, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Então, nós acabamos de ver que nós vamos ter a variação histórica, que é com o passar dos anos, com o passar do tempo, a língua pode ir se transformando. A variação geográfica, que depende do lugar, da região, do país, né, do estado. A variação social, que
que depende de qual grupo social, né, nós estamos falando. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui de variação social da língua. As pessoas que praticam o esporte do skate, né? As pessoas que praticam um esporte com o skate, eles têm um linguajar deles, próprio dos skatistas, né? E a língua pode variar também de acordo com a situação, né? Então, por exemplo, quando eu vou falar, quando eu vou participar de uma reunião de trabalho, quando eu vou participar de conversar com uma autoridade, né? Eu tenho que ter uma língua mais formal, né? Não posso ficar usando gírias, né? Linguagem popular. Agora, quando eu estou entre amigos, né? Eu vou usar uma linguagem mais informal, mais do dia a dia, uma linguagem mais corriqueira. Então, aqui novamente, né, a língua pode variar, sim, de região para região, de país para país, de um falante para o outro, de zona urbana para zona rural, conforme a idade de quem está falando, se é criança, se é jovem, se é adulto, se é idoso, a época em que a gente vive, que a gente está vivendo, e entre outros. Então, aqui nós temos um exemplo aqui, ó, aqui da turma da Mônica, né? Minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você, né? O priminho aqui, esse primo aqui, chegou na casa desse, né, do Cascão, e ele falou: minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você. Então, presta atenção na fala dele. Aí o Cascão responde: poxa, fez você madrugar? Coitado. Então, olha a diferença desse menino, né, do primo que chegou na zona rural, que mora na cidade, numa cidade grande, provavelmente. Olha como é a linguagem dele, né? A escrita das palavras tudo certinho aqui. E aqui o Cascão respondendo, né, com uma outra linguagem. Então, depende também da linguagem. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês, né? A linguagem formal, que eu acabei de falar, é quando eu uso em situações mais formais, em documentos. Então, nós vamos ter uma preocupação maior com a pronúncia das palavras, ou procurar pronunciar as palavras mais corretamente, mais certinho. É o uso padrão da língua, tá? Então, quando eu tenho que falar de uma maneira formal, eu tenho que procurar não usar gírias, né? Na linguagem informal, quando eu tô na minha turma de amigos, na minha família, então eu posso usar uma linguagem mais informal, mais espontânea, sem muita preocupação com o uso correto das palavras, né? Então eu utilizo em relações mais informais, sem muita preocupação com as regras da gramática das palavrinhas, né? Então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó. Presença de coloquialismos. O que são coloquialismos? São expressões próprias da fala. Então, isso aqui é um tipo de linguagem mais informal, né? Pega leve, se toca, tá beleza. Então, são palavras mais do dia a dia, né? Uma linguagem mais informal, né? Eu não posso usar esse tipo de linguajar em determinadas situações, quando a situação me exige uma linguagem mais formal, um pouco mais de preocupação com as palavras. Uso de gírias. Uso de formas reduzidas ou contraídas. Então, por exemplo, pra, você vai lá hoje? Você foi lá ontem, né? Então, em vez de falar você, usa o se. Peraí,
etc. Quando nós estamos com amigos, familiares, às vezes até no WhatsApp, a gente escreve mensagens de texto de maneira mais assim, reduzida, mais abreviada, né? Aqui o pra, o se, o peraí. O uso da expressão a gente é uma linguagem mais informal no lugar de nós, né? Então, às vezes, nós não falamos assim, ó, nós iremos, a gente fala, a gente vai. Então, é uma linguagem mais informal. E o uso frequente de palavras para articular ideias, né? Também faz parte da linguagem informal. Vocês já ouviram tipo assim, aí, então. Tudo isso faz parte de uma linguagem informal. Então, nós terminamos aqui mais uma aula de língua portuguesa. Assistam com bastante atenção. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando.